A paz do Senhor, nossos irmãos, estamos de volta no nosso projeto das nossas lições bíblicas. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2024. Nós temos como título desse trimestre, o tema desse trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse é o nosso objetivo, chegar ao céu, onde viveremos eternamente com o Senhor. Então acompanhe conosco, puder nos ajudar com like, compartilhando este vídeo. Deus com certeza Ele tem bênção para nossas vidas através da sua palavra. Então vamos para a nossa lição, meditar um pouco na palavra de Deus. O assunto da lição, nossa primeira lição do segundo trimestre de 2024, ele tem como tema o início da caminhada, a carreira que nos foi proposta. Quando se fala de início, nós sabemos que tudo que tem um início, ele tem um fim. Tudo que inicia, entende-se que vai ter um fim. Não importa o tempo que se passe, somente Deus é eterno. E olhando para este tema, nós sabemos que um dia, cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, iniciamos a nossa caminhada. E a lição para que nós possamos entender esta carreira que nos foi proposta, precisamos entender o início dessa caminhada e como nós podemos prosseguir nessa jornada rumo às mansões celestiais. Então o nosso tema de hoje é o início da caminhada. O nosso texto áudio, ele vai falar assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. É uma passagem muito conhecida do povo de Deus, quando Nicodemos foi falar com Jesus à noite e fala com Jesus, sabe que Jesus vem da parte de Deus, ele reconhece que os milagres que Jesus opera só pode ser realizado se realmente Deus estiver com aquela pessoa ali. E quando Jesus começa a explicar para Nicodemos, sendo ele mestre em Israel, conhecedor da lei, mas ainda precisava nascer de novo. Então nós vamos entender hoje o significado do novo nascimento, que isso implica na nossa vida e no início da nossa caminhada. A verdade prática, ela vai dizer assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, vamos focar mais na questão do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que ele significa? E ele marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A introdução, ela vai dizer assim: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Sabemos que a nossa trajetória, nossa caminhada nesta terra aqui, ela não é fácil. Lutas, são dificuldades, são afrontas, renúncias. E aqui ele começa dizendo o seguinte: vamos estudar, a jornada do cristão. Para iniciarmos nosso estudo, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Jesus mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o comentarista ele já introduz aqui nos mostrando que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. E quando falou lá no início sobre que tudo que tem início tem fim, a nossa grande alegria é sabermos que no final dessa trajetória existe uma grandiosa esperança, uma grandiosa promessa, um fim maravilhoso para aqueles que realmente continuarem perseverantes
nessa trajetória. E qual é a grande vitória? Qual é a grande vantagem? Temos a presença da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesta caminhada conosco. O próprio Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não importa o que digam, não importa o que falem contra o Evangelho, contra o nosso Deus, Ele tem provado que está conosco e um dia temos a plena convicção que encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Também vamos conceituar o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo. O novo nascimento é o Espírito Santo que vai efetuar na vida do cristão, conforme as Escrituras nos apresentam. Sabemos que a Bíblia ela é a nossa bússola e entendemos que ela é a palavra de Deus, ela é soberana. Finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início desta jornada de fé. Então, mais para frente, cada ponto ele vai ser trabalhado no decorrer da nossa lição. A palavra-chave é caminhada. O ponto 1 diz assim, primeiro tópico da nossa lição, a caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Na vida nós temos dois caminhos. Ele vai falar assim, na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Nesse subtópico primeiro aqui, ele vai falar desses dois caminhos que nós seguimos. Primeiro, a vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. E a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Então, dois caminhos aí. Nicodemos encontra com Jesus e descobre que tem que nascer de novo. Então, Nicodemos pergunta, mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? É uma visão totalmente limitada. Mas as duas caminhadas, a primeira, ela inicia-se quando nascemos. Na verdade, a vida humana, ela começa ali no momento da fecundação. No momento que há fecundação ali, cremos pela palavra de Deus que já existe vida. E existe uma trajetória. Mesmo no ventre da mãe ali, a criança ela já enfrenta, né, algumas lutas, algumas gravidez de risco. Então, acaba sendo sim uma trajetória. E nascemos, conhecemos o mundo, e essa caminhada ela pode ser longa ou ela pode ser curta. Conhecemos pessoas que já passaram desta vida para outra, muitos novos ou outros muitos já com uma idade bem avançada. Mas o certo é que essa vida natural, essa vida humana que o homem nasce, ele nasce e morre. Não importa quanto tempo ele viva sobre a face da terra, mas o certo é que um dia ele vai morrer. Não há vida eterna sem Cristo. Vai ser marcada pela fase da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. E então, também, quais são os pontos principais? Nascimento e morte. Então, esse é o caminho. Então, sabemos que o caminho natural, vamos chamar assim, que é o caminho, a vida humana, o nosso nascimento, essa vida natural, nós sabemos que ela inicia no nascimento e termina no momento da nossa morte. Agora, o depois disso vai fazer diferença como esse segundo caminho vai influenciar na nossa segunda vida, vamos dizer assim, que é a vida com Cristo. Apesar de a vida humana, o homem nasce e vive neste mundo,
mas essa vida humana ela vai ser impactada. É o que vai dizer aqui, vamos ler aqui. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. O homem sem Deus, ele não tem esperança. No sentido, quando falamos que não tem esperança, lógico, qualquer pessoa que você for conversar, ele espera em algo. Mas quando nós convidamos Jesus para fazer parte desta vida humana, conhecemos a Cristo, sabemos quais são os benefícios que essa união agora, né? Esse Deus maravilhoso fazendo parte desta vida tão finita, tão insignificante muitas das vezes a face dessa terra, ela passa a ser maravilhosa quando convidamos Jesus para fazer parte desta vida. Diz assim: a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história. A Bíblia mesmo diz que eis que tudo se fez novo. O pastor Agnaldo Betti diz que só existe ano novo se haver atitude nova. Então só pode haver nova vida se as atitudes, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de viver, ele mudar. Não pode haver vida nova com as atitudes antigas. Paulo vai dizer que tudo isso passou, tudo isso ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, a nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Quando ele fala de felicidade verdadeira, o crente ele passa por luta, momentos de tristeza, momento que ele chora, momento de angústia. Mas quando ele fala uma felicidade verdadeira, existe uma diferença em ser feliz e estar feliz. O estar feliz, ele depende da condição que eu estou vivendo. Está acontecendo algo bem, tudo está indo bem, eu estou feliz. Mas ser feliz, isso é um estado de vida, isso é um modo de vida. Eu sou feliz porque tenho Cristo, ou seja, eu olho para a condição humana e sei que apesar de toda a dificuldade, o que me aguarda depois desta vida aqui é uma vida maravilhosa, uma eternidade maravilhosa ao lado do meu Deus, aonde não existe dor, não existe angústia, não existe luta. Eis que tudo que me faz chorar aqui vai ficar para trás. Então eu sou feliz porque tenho essa plena convicção que se eu continuar fiel ao meu Deus, um dia Ele me levará para junto dEle, para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele também. Romanos 8:2 vai falar assim: nessa vida, nessa vida nova, que diz que é uma nova vida com Cristo, é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito, uma vida plena no Espírito. Não existe, eu estou no Espírito, é uma vida plena, está falando de plenitude. Paulo diz: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa nova vida é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, é uma felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Se ainda eu vivo cedendo à vontade da carne, com ódio, com mágoa no meu coração, com indiferença, ainda não existe uma vida plena no Espírito Santo. Tá? Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e nova esperança. O homem sem Deus, ele espera só aqui. A sua esperança está em conseguir um bom trabalho, conseguir um bom salário, construir uma boa casa, ter boas relações. Mas tudo se acaba aqui nessa vida. Tudo. Mas quando estamos em Cristo, novos pensamentos, uma nova cosmovisão, novas esperanças, elas surgem devido ao relacionamento com esse Deus, porque o nosso Deus, ele é eterno. Louvado seja Deus. Romanos 12, versículo 2 vai falar que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Afinal, nós tornamos filhos ou filhas de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz que é nascido do Espírito
é espírito. É, quem é nascido da carne, ele só tem o olhar nesse mundo aqui. Mas o que é nascido de Deus, essa nova jornada, vai por fé, vive por fé, crê no Senhor, tem a viva esperança da eternidade. Jesus disse que esses que vivem na plenitude do Espírito são aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito, nasceram do alto. Então, Jesus disse, o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. O segundo subtópico, ele vai dizer assim, então, no primeiro tópico entendemos que ele fala dos dois caminhos, né? Das duas jornadas. Iniciamos a primeira jornada quando nascemos, vamos aprender a viver neste mundo, e quando convidamos Cristo para fazer parte dessa vida, essa vida natural, essa vida humana se torna uma vida maravilhosa, vivendo na plenitude do Espírito Santo. Os três companheiros da nossa caminhada, né? A nossa caminhada, não caminhamos sozinhos. Não estamos sozinhos nesta caminhada. Quando nós muitas das vezes estamos angustiados e ninguém ajuda, né? Somos propensos a pensar que estamos só. Mas quando nós olhamos para a palavra, sabemos que não estamos só. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser nosso Pai. Nós somos agora filhos de Deus através de Jesus Cristo. Fazemos parte desta família e Deus, como nosso Pai, todas as bênçãos que vieram através de Jesus, elas também chegam até nós através do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do seu sacrifício, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos feitos filhos de Deus. Né? Que maravilhosa graça é essa. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Olha só, qual é o grande diferencial? O homem que vive apenas na vida natural, ele segue os seus próprios caminhos, seus preceitos, a sua vontade. Mas agora, quando nascemos do Espírito, reconhecemos que precisamos de Deus, aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus e agora nós somos cuidados por Ele e também nós somos instruídos. Jesus olha para a multidão e diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Já não é mais a minha vontade, já não é mais o meu querer. Seguir a Deus exige renúncia daquilo que muitas das vezes eu quero que não agrada a Deus. E fortalecido por Ele. O apóstolo Paulo vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. E é nascido do Espírito, as batalhas também são espirituais. Tá? Temos um relacionamento de pai e filho. A palavra pai, ela é tão importante, ela é tão forte, que o próprio Jesus ensina a tão conhecida oração do Pai Nosso. Inicia-se dizendo, Pai Nosso. Então, quando eu aceito a Cristo, que me torno filho de Deus, eu entendo que é Pai Nosso. É assim que começa a oração, não é meu Pai, é Pai Nosso. Ou seja, muitas pessoas querem ser filho de Deus, mas não querem os seus irmãos. Odeia o seu irmão, odeia o seu próximo, se acha superior, né? Mas é Pai Nosso. Então, assim como eu tenho o mesmo direito, o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem pelo meu próximo também. Não importa na minha visão quem seja ele. Cristo nos trata, Deus nos trata como filho. Tá? Temos um relacionamento de pai e filho, temos liberdade de chegar com o Senhor, acesso ao trono da graça. A qualquer momento nós podemos falar com o Senhor, podemos nos abrir, derramar a nossa alma, o nosso coração nos pés do Senhor. Então, assim como nossos filhos têm um carinho especial e têm a liberdade de pedir aquilo que precisam, às vezes nós não temos condição de dar, mas o nosso Pai Celestial, Ele pode todas as coisas.
Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. E estão falando dos três companheiros. Primeiro temos Deus como Pai. É o mesmo Deus que lá no Éden, ou melhor, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, Criador de todas as coisas. E o mesmo Deus que apenas com a sua voz, com a sua palavra, apenas dizendo, haja, e as coisas surgiam, passavam a existir, apenas com o poder da sua palavra. E é esse mesmo Deus que hoje, através de Jesus, nós temos um relacionamento de pai e filho. É um Deus que apenas a ordem, a sua voz, todas as coisas podem surgir ou deixar de existir. E agora, também, como Filho de Deus, nós temos também Jesus Cristo, que nos concede a vitória contra todos os males e a força sobre o pecado. Cristo, andar em Cristo, é ter força para dizer não ao pecado. É através do sacrifício de Jesus, é através desse relacionamento que temos com o Pai e que temos com Jesus Cristo, é que eu posso hoje dizer não ao pecado. É Cristo quem nos dá força, é Ele quem nos libertou das correntes, dos angrilhões em que o pecado ele nos aprisionava. Hoje podemos dizer não porque somos livres na pessoa de Jesus Cristo. E também, por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Isso é Jesus Cristo. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos angustiados, passando lutas, problemas, e nós dobramos os nossos joelhos e nos derramamos em lágrimas na presença do Senhor. E quando levantamos dali, sentimos um alívio na nossa alma. É o Espírito Santo nos trazendo o consolo, porque a viva esperança que há em nosso coração é o Espírito Santo quem coloca lá, sabendo que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, ou novo nascimento. É que Jesus fala ali em João capítulo 3, versículo 6, 1, 13, e as 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então é por intermédio do Espírito Santo que Deus opera na nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é através do Espírito Santo que Deus opera na nossa vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vem, traz a nós a consciência deste Deus tão maravilhoso e que nos auxilia a lutar contra o pecado, contra tudo aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, e isso vai transformando a nossa natureza caída. Aquele homem que nasceu em pecado, o pecado é natural, o pecado é dado dos nossos pais ali no Éden, a tendência para viver longe de Deus. Mas agora o Espírito Santo ele vai transformando. Quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai deixando aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, enfim. São novas atitudes e atitudes que são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso nos torna, através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, isso nos torna filhos legítimos. Não somos bastardos, somos filhos legítimos. Através do ato de Jesus, ele nos concede o Espírito Santo em que nos auxilia e nos consola.
O salmista no Salmo 1 vai dizer que que é ele que medita, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, se tivermos prazer nesta palavra, em viver, em meditar, e ser conduzido por ela, essa vida natural, como disse no começo lá, é uma vida maravilhosa com Cristo. A sinopse, tópico 1 vai dizer assim: a história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Quando nós chamamos Cristo para andar conosco nesta caminhada, fazer parte dessa jornada, temos uma vida humana maravilhosa. Louvado seja Deus. O segundo tópico vai dizer assim: o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Diz assim: no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos significa homem em um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Quando Jesus usa lá a expressão de homem, ele está falando de toda a criação. É isso que ele está dizendo aqui, né? Não é só o homem, a mulher não está fora, não. Está falando da criação geral, é um sentido genérico, abrangendo todo ser vivo, ser humano que vem ao mundo. Tá? Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Paulo ele explica muito bem aos romanos a situação. Né? Os judeus achavam que, por serem ali filhos de Abraão, somente as outras nações estavam caídas diante de Deus. E Paulo vai dizer: não, todos, não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, todos pecaram e necessitam da presença do Senhor, necessitam nascer de novo. Então, por que é necessário nascer? Porque todo ser humano ele foi atingido pelo pecado, pela queda. Todo ser humano ele se tornou destituído da graça, da presença, da comunhão com Deus. E somente através do novo nascimento, quando convidamos Cristo para fazer parte da nossa vida, é que uma nova vida surge, agora uma nova vida de comunhão com Deus. Então, no estado de homem caído, Nicodemos precisava conhecer a Cristo. O que é interessante é que Nicodemos ele era doutor da lei. Então, muitas das vezes corremos o risco de sermos religiosos, mas não sermos nascidos de novo. Isso traz um perigo muito grande para a nossa eternidade. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, ou também o novo nascimento, né? Experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Ele fala do interior, porque vemos no Sermão do Monte que Jesus ele traz a luz aos textos, mostrando que não são apenas atitudes, não é o exterior. Deus está querendo ver o que está no nosso coração. O homem ele vê o exterior. Quando Samuel chega ali na casa do pai de Davi, ele julga precipitadamente pela aparência. Deus diz: não, olha, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então, a minha atitude, a minha maneira de viver, ela tem que ser um reflexo do meu interior, do meu coração, do meu caráter, da minha mente. Não adianta mudar o exterior. Jesus, ele várias vezes ele falou nesse assunto, né, que pessoas como sepulcros caiados, que estavam preocupados com a aparência, mas o interior estava cheio de podridão. Ou seja, não adianta eu ter uma aparência. Paulo vai dizer lá a Timóteo que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Jesus disse que conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Então, a nossa maneira de viver, ela tem que ser um reflexo. Por isso que precisa de uma ação divina no interior para nascer de novo. O
seja, é uma vida onde eu reconheço que eu sou pecador, preciso de Deus, e agora dou lugar ao Espírito Santo para ele vir me ensinar como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Então, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração, nascer de novo, ter uma vida transformada. Já aprendemos no trimestre passado que quando aceitamos a Jesus e somos batizados nas águas, nós estamos demonstrando de uma maneira pública que nós também morremos na sua morte para o pecado e na sua ressurreição nós ressurgimos agora em nova vida, aonde estamos justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. O segundo subtópico ele vai dizer assim: a religião não faz nascer de novo. Somente através de Jesus, através da ação do Espírito Santo dada por Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, é que nós podemos experimentar o verdadeiro novo nascimento, a regeneração da nossa vida. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. O texto vai continuar dizendo: se Deus não for com ele. Então, o que é religião? Se fala muito em religião. Religião era exatamente o que Nicodemos e aquele povo vivia naquela época. Tentavam se justificar através das suas ações. A religião, num resumo bem resumido, ela vai identificar isso. É toda pessoa que tenta, através de suas ações, através de obras, se justificar diante de Deus. E Nicodemos era um fariseu, conhecia a lei, conhecia Deus, era apenas um Deus, cria apenas num Deus monoteísta, mas era apenas uma tradição. Vemos o mesmo relato quando Jesus fala do jovem rico. Não, eu vivo a lei desde a minha meninice, desde criança eu observo a lei. Jesus disse: ainda te faltava nascer de novo, né? Porque precisava amar a Deus acima dos seus bens e acima da sua riqueza. Ele não conseguiu se desprender das suas riquezas e saiu dali muito triste. Então, Nicodemos ele precisava entender, ele sabia que existia em Jesus algo de Deus. Ele identifica isso. Não, você não é uma pessoa qualquer. Tudo que você faz só pode ser feito se for realmente da parte de Deus. Então, Nicodemos agora vai encontrar em Jesus a solução para a sua vida e para a sua eternidade. Conhecendo bem o coração deste príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Por que nascer de novo? Falamos do primeiro nascimento humano. Agora, quando convidamos a Cristo, aquela vida velha ela fica para trás. Tudo agora se faz novo. Vamos viver de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais adiante ele vai dizer que não pode entrar. Então, Nicodemos aí fica meio bugado, né? Mas como eu posso nascer de novo? Eu posso voltar ao útero da minha mãe e nascer novamente? Né? E Jesus disse para ele: tu é mestre de Israel e não sabe do que eu estou te falando? Então, isso agora vai dar uma adição muito importante para a vida de Nicodemos. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo significa
significa do céu. Temos essa expressão em João 3, Gálatas 6 e João 3:9. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Nascer de novo significa nascer do céu. Mostrar que a nova vida em Cristo ela é eterna, gerada por intermédio da palavra. Não existe como conhecer a Deus se não buscarmos conhecer a sua palavra. Para vivermos uma vida de comunhão, e desse falando na igreja lá, eu falei sobre isso. Como podemos ser cheios do Espírito? Somente através do conhecimento da Bíblia, a palavra. É ela que nos enche. Pessoas podem orar na minha cabeça, fazer o que fazer, mas se eu não viver esta palavra, eu não consigo realmente viver uma vida de intimidade com Deus. E somente Deus é quem pode dar essa vida, tá? Vivendo algo. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Acabei de dizer, né? O que isso quer dizer nascer da água e do Espírito? Primeiramente, só podemos ter contato com Deus através da sua palavra. Então, Nicodemos precisava entender a palavra, ele precisava entender a lei, porque Jesus ele é a revelação do Antigo Testamento. Tudo estava se cumprindo na vida de Jesus. Então ele diz, olha, tem que nascer, ou seja, tem que se chegar a Deus através dessa palavra. Nicodemos e todo o povo vivia de uma tradição, de observação de leis, mas não existia realmente uma mudança interior. Agora Jesus vai dizer que a palavra precisa estar na vida dele e essa palavra tem que trazer uma mudança para que o Espírito Santo ele possa realmente ter liberdade para agir nessa vida. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança por meio obra do Espírito Santo. A água iria jorrar para a vida eterna. Né? Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, ser nascido com a obra do Espírito Santo, que transforma a pessoa pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então Jesus disse para Nicodemos o seguinte: você precisa entender a palavra, conhecendo a Bíblia, o Espírito Santo agora que foi concedido através de Cristo. O que isso quer dizer? Que vai jorrar uma fonte de água viva. Ou seja, a nossa vida vai ser agora, a Bíblia não vai ser agora um livro de regras e tradições, mas sim uma maneira de nós vivermos uma vida de comunhão com Cristo. E essa vida de comunhão, ela vai gerar a vida eterna. Então, essa transformação, essa regeneração é algo do alto. Vai dizer aqui no final, um mistério da fé. Deus é maravilhoso mesmo. A sinopse do tópico 2 diz: a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento e a obra divina de salvação. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Novo Testamento. O conceito do Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. É o canon. A Bíblia, o Novo Testamento, não foi formado de uma vez. Foi gradualmente, as cartas, né, os ensinamentos, os evangelhos, eles foram sendo formados. Então, ela foi um processo gradual na vida da igreja. Hoje nós temos ele completo. Mas a igreja no início, ela foi tendo essa palavra, né, de modo gradual. No início ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança e a lei, e a nova aliança e o evangelho.
com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas de 2 Coríntios 3,6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta da palavra grega diatek. De acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descrita ou descritiva no termo de diatek. A Bíblia ela foi sendo formada, ela tinha essa diferença entre a antiga lei, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e foi tendo seu cumprimento em Cristo. Então, foi vendo que era um cumprimento por quê? Porque o Antigo Testamento, vamos dizer assim, ele falava de Cristo, e os evangelhos ele vinha confirmar que o Antigo Testamento estava se cumprindo na vida de Jesus. Tá? Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Então, qual é o mais importante? Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles formam um conjunto. Não se pode ler o Novo Testamento sem a luz do Antigo. Um completa o outro. Não vamos compreender a Bíblia se lemos elas por partes. Então, toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles formam as escrituras sagradas. Temos em mão, nesses dois testamentos, a revelação de Deus para a humanidade. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Não é uma ideia. Tá? O Novo Testamento ele fala de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Fala de vários personagens, sim, mas só tudo leva a Cristo. Tá? Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Todos pecaram, éramos inimigos de Deus, estávamos instituídos através de Jesus. Então, o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento nos mostra isso, que a promessa feita no Antigo Testamento, que Jesus viria para reconciliar o homem com Deus, se cumpre na vida de Jesus. Tudo culmina em Jesus agora cumprindo esta vontade de Deus. E hoje Jesus ele morreu e todos têm o alcance dessa graça, desse amor. Muitos vão rejeitar, mas todo aquele que se chegar a Cristo, ele diz que de maneira nenhuma ele lançará fora. O terceiro subtópico vai dizer a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Eu vou fazer um comentário aqui, vou ler primeiro com os irmãos. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e Espírito. Que fala lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Eu acho que esse termo aqui ele não cabe, porque o próprio Jesus ele usou para ensinar, para pregar, ele usou a lei, ele usou a Torá, ele usou o Antigo Testamento, vamos usar essa expressão, né? Então ele resumiu com tudo aqui, olha, ele resumiu lei, profetas e Espírito. Ele resumiu a palavra, né? O Antigo Testamento estava ali. E o Novo Testamento, ele vem ser, vamos dizer assim, a explicação. Olha, está aqui, se cumpriu aqui. Jesus se cumpriu. Então, eu acho que, na verdade, como dizemos, para que possamos entender o Novo Testamento, temos que ter, sim. Então, pautar a nossa caminhada, mostrando só o Novo Testamento, porque, assim, Jesus morreu na cruz, sim. O Novo Testamento ele fala sobre isso. Mas que Jesus foi esse? É o mesmo Jesus que estava lá no princípio,
e disse: haja luz, e houve luz. Surge a porção seca, surge a terra, haja separação, produza pelo poder da sua palavra. E criou o homem com todo amor, com todo carinho. Tá? Então, eu acho que a Bíblia ela deve fazer parte do início da caminhada como um todo. Gênesis vai nos mostrar a importância de lutarmos por essa caminhada, porque temos o conhecimento do Deus tão poderoso, maravilhoso, que não precisava fazer o que fez, mas por nos amar de uma maneira inexplicável, ele deu o seu Filho, Jesus. Então, preciso entender que esse Jesus que foi humilhado ali no madeiro por nós é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Tá? Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Bom, mas se Jesus colocou a importância, né, no Antigo Testamento também, então mostra que tudo não pode haver aí uma comparação para onde começar. Eu acho que a Bíblia, ela num todo, o cristão deve ter ela toda como base. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo o seu cumprimento. Né? Então existe aí exatamente o que eu estava falando, ou seja, se eu pautar a minha caminhada, o início da minha caminhada só no Novo Testamento, eu não vou ter muita convicção do porquê tudo aquilo aconteceu. Mas se eu olho para o Antigo Testamento e vejo a promessa, o plano divino, a ação de Deus, a promessa ali em Gênesis 3,15, aí fica mais claro para mim entender por que tudo isso aconteceu. Então, a Bíblia toda, ela é divinamente inspirada e apta para ensinar, corrigir, redarguir. Então, a Bíblia é a base para todo cristão. Nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. O Novo Testamento nos mostra isso. E mais uma vez falamos. Mas para que possamos entender isso, precisamos entender o Antigo Testamento. A sinopse vai dizer assim: o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. O plano de Deus agora ele é revelado, ele vem à luz a todos, né? O plano de Deus para salvar a todo homem que estava destituído da glória de Deus. Então, que possamos ter a palavra de Deus como base para a nossa caminhada. Nós, quem sabe, falo com pessoas aí com muitos anos nessa caminhada. Nunca deixe de seguir esta caminhada se não for guiado pela palavra de Deus no todo, de Gênesis e Apocalipse. É Cristo nos mostrando como Ele quer que nós o sirvamos e que nós o adoramos. A conclusão ela vai dizer assim: a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Aceitamos a Jesus, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, aceitamos a Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, recebemos o Espírito Santo, Ele trabalha na nossa vida e cada dia mais o Senhor ele vai trabalhando através do Espírito Santo na nossa vida. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Irmãos, aprendemos muito nessa caminhada, né? Hoje eu conversava com um irmão e dizia para ele que Deus ele nos surpreende a cada dia. E o meu medo é sempre de, às vezes, nós lutarmos por alguma coisa na obra, acharmos que algo está errado, mas não julgar pelo nosso próprio conceito humano, porque nós somos falhos, né? E a cada dia mais buscando conhecer, quanto mais nós buscamos a palavra, mais comunhão nós temos com o Espírito. E mais dessa comunhão, ela vem trazer esse relacionamento perfeito.
cada dia mais que nós buscamos conhecer essa palavra, oramos, buscamos ao Senhor, o Espírito Santo ele vai tirando aquilo que Jesus falou para o discípulo em João: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos revela a vontade de Deus na nossa vida e damos lugar para o Espírito Santo. Somos peregrinos nesta vida aqui. Nada deve ser mais importante neste mundo aqui do que fazer a vontade de Deus, para sermos dignos de estarmos de pé naquele dia, ao ouvir soar a última trombeta e sermos tirados deste mundo aqui, porque o nosso lugar não é aqui. Nós aguardamos um céu maravilhoso com nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa peregrinação, os que começaram nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Mais uma vez, eu venho reforçar: não só o Novo Testamento, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela é apta para nos conduzir numa caminhada com Cristo, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Só compreenderemos o Novo Testamento se entendermos o Antigo. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando, nos dando da sua graça, do seu amor, que esta caminhada é de perseverança. É a única caminhada que não importa quem chega primeiro. É importante que você chegue. Que a palavra do Senhor sempre seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fique com Deus, a paz do Senhor.